Hoje eu vou ter o privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor aqui no culto. E quero só fazer uma oração. Pai, continua falando aos nossos corações. Deus, nós queremos realmente mergulhar no sobrenatural do Senhor. Nós queremos mergulhar nos teus planos ao nosso respeito. Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pessoal, hoje a gente está com uma apresentaçãozinha aí, vamos ver se vai dar tudo certo. Aleluia. Hoje a gente vai estar falando sobre a vida de Neemias, né? Esses dias eu tenho meditado muito na vida de Neemias. A história de Neemias é uma história que me inspira muito, né? Ele foi um grande homem de Deus, um momento muito importante ali da nação de Israel. E Neemias, quem que ele era? Aqui a gente falar um pouquinho do contexto dele. Neemias, ele nasceu na Babilônia, né? Depois o Império Persa venceu a Babilônia ali, ele foi morar na Pérsia. Quem que era o rei ali de Neemias era o Artaxerxes. Em Daniel também tem o mesmo nome, que é o Dário, o Medo. A profissão de Neemias lá junto, né, desse rei Dário, ele era copeiro do rei. O copeiro, ele antes do rei ali experimentar algumas coisas, comer qualquer coisa, o copeiro ali provava antes. Se tivesse alguma coisa envenenada, ele morria, o rei não, né? Mas assim, a profissão dele era uma profissão de uma relação de muita confiança com o rei. Que dependendo da forma que ele se portasse ali, era muito comum às vezes ter envenenamento, esse tipo de coisa. Dependendo, se ele não fosse fiel ao rei, às vezes poderia comprometer toda aquela nação. Então ele era um braço direito. Eu estava lendo, ele é considerado ali como segurança pessoal do rei, até como primeiro-ministro. Algumas decisões também, ele participava das decisões. O rei confiava a própria vida dele nas mãos ali de Neemias, tá? E além disso, Neemias ele tinha um irmão que chamava Anani. E Neemias ele tinha uma vida, se eu pensar, gente, ele tinha uma vida super tranquila. Ele era ali o braço direito do rei, ele era um funcionário público, estava tudo garantido ali para ele. Pensa aquela vida estável, né? E aí, Anani, que era o irmão dele, voltou de Jerusalém. Jerusalém, falando aqui da cidade de Suzã, é mais ou menos 1.600 quilômetros. É mais ou menos a distância daqui até Porto Alegre. Isso aí nos dias, né, assim, sem a nossa infraestrutura que a gente tem hoje, né? Então, demorava mais ou menos 2 meses para ir de camelo entre Suzã e até a cidade de Jerusalém. E Anani voltou ali de Jerusalém com uma notícia muito complicada do contexto da nação de Israel ali, da cidade de Jerusalém que estava totalmente destruída, os muros destruídos. E aquilo ali, Neemias, ele ouviu aquilo e Deus começou a falar com ele a partir desse relato ali do irmão dele, né? Só estou falando isso aqui para a gente trazer um contexto. A nação de Israel também aqui, o que aconteceu na nação de Israel? Em 586 a.C., eles foram para a Babilônia, foram deportados ali. 70 anos depois, um primeiro grupo retornou ali para Jerusalém. Em 516 foi reconstruído o templo. Depois foi um segundo grupo liderado por Esdras. E Neemias estava nesse terceiro grupo aqui, pediu autorização do rei para ir para Jerusalém. Então, você pensar, já estava quase 100 anos ali nesse processo de reconstrução. Um período extremamente longo, né? Hoje na nossa vida a gente quer tudo assim, rapidão, as coisas, né? Era um processo longo, desafiador, e Neemias estava nesse contexto, né? E o que a gente, 7 aprendizados que a gente pode ter aqui com a vida de Neemias. Deus falou muito ao meu coração e espero que fale para o seu também. O primeiro ponto, eu vejo que é um dos pontos fundamentais na vida cristã, de você exercer influência, é que o caráter, ele é mais importante que o carisma, né? É muito falado hoje das personalidades, né? O cara que é fleumático, sanguíneo, aquele cara que é extrovertido. Só um minutinho. E a gente pode ver na Bíblia que
diferentes pessoas, elas tinham características completamente diferentes. Paulo, ele era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico, Abraão era fleumático, e a realidade é que Deus usou todos eles. Deus usava todas essas pessoas de uma maneira incrível, admirável. Quando a gente vai ler as histórias desses grandes homens de Deus aqui, é algo que ministra muito ao nosso coração e nós nos surpreendemos muito. Mas uma coisa que a gente pode identificar como uma característica comum é que essas pessoas, elas tinham caráter, né? Neemias também, ele era um cara de caráter. E caráter, ele não reputação é o que as pessoas dizem a seu respeito. Caráter é o que você realmente é, né? E eu vejo que essa é uma das características, a gente vê até quando Paulo ali dá umas instruções para Timóteo, ele fala ali das características do presbítero, do diácono, e essa é uma das características bem marcantes, né? Então, isso é algo que Neemias, ele tinha essa confiança do rei. O rei o via como uma pessoa realmente de caráter, uma pessoa confiável, uma pessoa fiel, né? E eu vejo que a gente vê muitas dessas qualidades no caráter de Jesus, né? Jesus, ele sempre foi muito íntegro, muito correto, ele é muito focado em fazer a vontade de Deus. E eu vejo que esse é um ponto que nós devemos tomar como exemplo. Amém? Um outro ponto aqui, vou pôr um negocinho aqui, vamos ver se... O outro ponto aqui é em relação à vida de oração de Neemias, era uma coisa extremamente admirável, essa vida de oração de Neemias. E a vida de oração dele, quero ler esses 3 textinhos aqui com você, fala aqui, ó, em Neemias 1:3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo, né? Então, o irmão dele veio ali de Jerusalém, deu essa notícia. Na Bíblia fala aqui que Neemias, quando ouviu essas coisas, sentei e me chorei, passei dias alimentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. E o que aconteceu aqui com Neemias, gente, não é muito diferente do que acontece conosco. Muitas vezes a gente ouve más notícias, isso dá um baque na gente, é muito difícil, né? Ninguém gosta de ouvir má notícia, passar por contextos delicados. Neemias chorou ali, se lamentou, mas a postura que ele teve, que foi uma postura realmente admirável. Que Neemias aqui, entre esse período que ele ouviu essa notícia e ele realmente tomou uma decisão, a gente vê que ele ficou num período de 4 meses de oração. Ele ficou 4 meses ali até ele ir conversar com o rei sobre os desdobramentos dele para Jerusalém, etc. E eu vejo que muitas vezes as pessoas seguem o seguinte linha de raciocínio: houve uma má notícia, choram e aí murmuram. E aí assim, reclamam, minha vida está difícil demais, né? Tem pessoas que ouvem uma má notícia, choram e ficam com aquela autopiedade. Não, coitado de mim, realmente eu sou o pior, eu sou o mais derrotado de todos. E fica alimentando essa autopiedade, que é algo assim, que paralisa e o que o diabo até aproveita. Tem gente que ouve uma notícia, chora e vai para o Google, o cara já vira um especialista, né? Da doença, o cara quer ter tudo. Mas eu vejo que a postura que nós devemos ter é ouvir uma notícia, chorar e partir para esse lugar de oração. Isso. Esse lugar de oração que é o lugar assim, da transformação. É um lugar assim, que as coisas acontecem. É um lugar que a gente vê as estratégias de Deus sendo derramadas. É onde a gente vê favor de Deus sobre as nossas vidas. E é muito interessante, deixa eu só ver que eu só tenho um outro. E nesse período de 4 meses, Neemias, a gente pode ver que ele teve, eu acredito, isso é uma suposição minha, que a vida de oração dele, ele passou por algumas fases nesse período de oração. Quais foram essas fases? No início, ele estava ali orando: Deus, ajuda essas pessoas, esse pessoal lá de Jerusalém, o povo está, né, coitado deles, ele estava muito distante. No segundo momento, ele já começou a pensar assim: talvez eu possa ser resposta aí para esse povo, hein?
Num terceiro momento, ele já estava orando assim, Deus, me dá estratégia, o que eu vou fazer, qual que é o plano do Senhor? E por fim ele já estava falando assim, Deus, eu vou conversar lá com o rei, o dia que eu for, me dê vitória. Né? E o que a gente pode ver é que Neemias, nesse período de oração, Deus foi ministrando o coração dele. Eu lá em casa, quando eu fico muito tempo sem orar, a Camila às vezes chega para mim e fala, sabe o que você está precisando? Que eu começo a ficar muito chato. Fico chato, reclamão, respondendo meio ríspido. Ela falou assim, Du, sabe o que você está precisando? Vai orar, eu vou ficar aqui com os meninos assim, nem precisa ter pressa, pode ficar o tempo que você quiser. Porque esse lugar de oração é um lugar que a gente realmente é transformado. É um lugar que Deus, ele muda o nosso coração. Esse lugar é o lugar que Deus nos revela os planos dele. Neemias, para você ver, ele estava numa posição super confortável, ele começou a orar para aquele problema, e nesse meio tempo, Deus começou a dar ideia, Neemias, eu sei, cara, você é a pessoa certa. E ele começou a orar, depois ele, Deus, o que eu vou fazer? Qual a estratégia que o Senhor vai me dar? E eu vejo que Neemias, ele usufruiu muito disso. Né? Até a oração dele é uma oração que vale a pena a gente meditar nessa oração de Neemias. Ele falou ali da grandeza de Deus, falando da posição de Deus, ele falou que Deus é um Deus temível, falando do poder. Ele começa a interceder ali por Jerusalém, que estava naquela situação, e depois ele fala ali para Deus cumprir as promessas dele, ele começa a lembrar o Senhor das promessas. E eu quero te falar que existem mais de 7.000 promessas na Bíblia, que o Senhor já declarou a nosso respeito. Neemias, ele começou a tomar posse disso, e eu vejo que nós precisamos entrar nisso, nós precisamos tomar posse. Eu vejo que o Senhor, ele quer te levar para coisas extraordinárias. Deus, ele quer nos levar para lugares incríveis. Eu esses dias estava vendo um documentário ali do Elon Musk, falando de o pessoal que está preparando os foguetes para ir para a Lua, né? Teve o Elon Musk, teve o cara lá da Amazon, e teve mais um também que eu esqueci agora. Mas em síntese, gente, é um negócio assim muito ousado, né? Você vê o cara com recursos próprios ali, construir um foguete para querer ir para Marte. Você fala assim, gente, tem uma loucura nisso, mas o cara realmente ele acredita que ele pode ir além, sabe? E um cara sem temor do Senhor. E eu vejo que o Senhor, ele quer que a gente realmente sonhe alto. Isso. Pode ser que nesse lugar de oração Deus vai falar assim, fulano, Arthur, eu quero te usar, para mudar o Brasil. Quero te usar para mudar contextos, sua família inteira. Às vezes você está se vendo como o menor da sua família, Deus está falando assim, você é a pessoa que vai redimir toda a sua casa. Isso. Né? E é nesse lugar de oração que nós somos renovados, que Deus nos dá as estratégias, que o Senhor nos dá êxito, amém? O terceiro ponto aqui é faça planos, né? Eu particularmente eu gosto muito de planejar, né? E Neemias a gente pode ver que ele foi muito estratégico. Nesse lugar de oração ele aproveitou para pegar assim, Deus, o que eu tenho que fazer? Me dá a estratégia certinho. Quando Neemias estava nesse tempo de oração, ele foi conversar com o rei, gente, na Bíblia fala que foi a primeira vez que Neemias apareceu diante do rei triste. Ele nem podia entrar na presença do rei triste, porque se o rei tivesse alguma desconfiança que ele não estava 100% fiel, poderia ser até um golpe, alguma coisa que, né, o semblante dele às vezes já poderia falar que estava acontecendo algum problema, e o rei às vezes até eliminava Neemias. Mas ele apareceu na presença do rei ali, um pouco triste. O rei perguntou o que está acontecendo, se ele nunca apareceu diante da minha presença triste. E Neemias foi e expôs, ele falou, rei, a casa dos meus pais está destruída, como que eu não posso ficar triste? E na sequência, na Bíblia fala que Neemias orou e ele já pediu um tanto de coisa para o rei. Ele falou, rei, deixa eu ir lá reconstruir os muros. Ele falou assim, ele definiu um tempo. Esse tempo depois a gente vai ver, foi mais ou menos 12 anos. Ele chegou e o rei, balançando a cabeça, não, beleza.
Ele viu que estava tendo favor e já falou, seu rei, você podia também me dar uma carta de segurança, que o caminho é muito longo, tem muita gente, quero uma carta sua que você está me dando autoridade para ir. E aí depois ele chegou ainda e falou, rei, eu também quero uma carta para a madeira que eu vou precisar, tudo. E, gente, o rei deu favor para ele assim, tudo. Mas sabe o que a gente pode ver? Neemias, gente, ele estava extremamente preparado. Quando o rei falou assim, ok, ele já estava a listinha pronta. Ele já sabia o que ele ia pedir, ele já sabia o tempo, ele já sabia como ele ia fazer, o que ele ia precisar ou não. E eu vejo que é muito importante a gente se preparar. Eu vejo que é importante a gente fazer planos. Na Bíblia fala que o homem ele traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém. O Senhor ele traz a resposta certa, mas é muito bom a gente saber o que nós queremos. Deus, gente, pensa comigo, Ele é o rei do impossível, Ele pode fazer tudo. Deus ele pode estralar um dedo assim, a sua vida transforma. E a gente precisa ter essa iniciativa, né? Eu sou da área de tecnologia, nunca fui da área de comercial, eu tive que aprender. A área de tecnologia é muito certinha as coisas, são processos bem definidos. A área comercial acaba que você tem que ter um joguinho de cintura, né? Às vezes para vender e etc. O que eu aprendi na área comercial? Você precisa estar extremamente preparado na negociação. Você já tem que saber, ó, deixa eu vender, o preço meu é esse, o mínimo que eu faço é esse aqui eu abro mão, esse aqui eu não abro. Quando você vai preparar, gente, é uma coisa assim, você vai para ganhar, né? Você vai para ganhar a negociação. E Neemias, ele foi extremamente preparado. Ele foi assim, ele deu o primeiro passo, ele sabia o que ele tinha que fazer. E eu vejo que nós podemos aprender muito isso com Neemias. Eu vejo que nós traçarmos planos e metas é algo que está no coração de Deus. Se Neemias, esse contexto todo, ele ajudou muito a nação de Israel pelo fato de ele ter se preparado, né? Amém? Isso. O terceiro não, esse aqui é o segundo, deixa eu passar. Só um minutinho, pessoal. Acho que eu não entendi aqui. É esse aqui. Um outro ponto é avalie a situação para depois planejar. Neemias, o dia que ele chegou, ele ficou ali 2 meses de viagem, cansado. Ele chegou, ele descansou 3 dias. Antes dele falar qualquer coisa para as pessoas ali que estavam naquele contexto, a Bíblia fala que ele pegou um cavalo dele à noite e foi dar uma olhada. Ele olhou tudo que estava destruído. Qual que era o objetivo dele? Reconstruir os muros ali de Jerusalém. Ele fez aquela avaliação. É muito importante a gente entender o contexto, para depois a gente planejar, envolver as pessoas. Neemias, ele fez essa avaliação e não falou nada para ninguém, ele nem falou o que ele estava fazendo ali. Depois que ele planejou tudo, na Bíblia fala aqui que ele chegou e sentou com as pessoas que estavam naquele lugar e as encorajou, né? Ele falou ali por que ele estava, qual que era o objetivo dele, o que ele iria fazer. E eu quero te falar, Deus, ele quer que você veja as debilidades, os contextos difíceis ao seu redor, e que nós possamos ser pessoas incentivadoras. O Senhor quer te usar como uma pessoa que motiva, uma pessoa que, quem está do seu lado, cresce. Dentro de você existe um poder maravilhoso, né? O Espírito Santo habita em nós. E, gente, é incrível pessoas que têm esse poder de motivar os que estão ao redor. Esses dias eu estava vendo uma ultramaratona, os caras eles fazem uma ultramaratona na Itália, de bicicleta. Tipo assim, eu nem sei quantos quilômetros, é mais de 1000 quilômetros. São vários dias e eles dão a volta em toda a Itália. E aí são vários, os caras pedalam assim, 40, 50 quilômetros por dia de bicicleta. É um dia depois do outro. E eu estava acompanhando, é bem legal, né? E aí, o que me chamou a atenção é que, tipo assim, os caras que estavam, tinha um time lá, que ele era um time mais preparado, e quando o cara ia de bicicleta, ele tinha uma escutazinha, e vai um cara atrás de carro, falando com ele, falando, vamos lá. Mas o cara, gente, pensa num cara assim, incentivador. O
cara de bicicleta, tipo assim, andou já 30 quilômetros, estava no maior morro de todos, e aí o cara do carro fala assim, vai lá, cara, você vai conseguir, agora é a sua hora. Ele não parava de motivar o cara. Ele não parava. Era assim, aquela coisa incrível. E o cara, assim, você vê que ele já estava no limite do esforço, e ele fala assim, não, eu vou continuar. E aí ele se destacou, só se o cara chegou em primeiro lugar, é incrível a história. Mas por que eu gosto de falar isso? Nós precisamos ser essas pessoas que incentivam. Nós precisamos ser essas pessoas que acreditam. Deus, gente, quando Ele olha para você, Ele olha com todo o potencial. Ele olha para você não no seu ponto de vista hoje, assim, as suas limitações. Ele olha como um vencedor. Eu hoje eu só chamo o Davi de general. Eu vou deixar na escola, até dar um sinalzinho só. E assim, o Davi, esses dias, aconteceu uma coisa incrível. Ele está fazendo natação e tal. E aí, ia ter uma competiçãozinha lá de natação, o professor organizou. E aí eu de manhã cheguei para o Davi e falei assim, Davi, vamos lá, cara, você vai ganhar. Com certeza você vai ganhar, você é bom demais. Ele, não, pai. Aí ele estava com medo, não, pai, eu não sei e tal. Gente, eu fiquei tipo assim, mais de uma hora tentando convencer ele, né, que ele tinha parte dele. Só sei que quando ele falou assim, não, eu vou, aí faltava tipo assim, 15 minutos para começar. Aí eu fui, pegamos o carro, fomos até lá onde que ele faz natação. Eu falei com o amigo, entra de uma vez, porque eu vou ter que parar o carro, senão ele perde. Só sei quando eu estava parando o carro, o Davi já entrou. Ele chegou, entrou, pulou na piscina, ganhou, filho. Ganhou o primeiro lugar. Aí chegou pra mim, pai, eu ganhei o primeiro lugar, tal. E acabou que eu não assisti, que eu estava parando o carro. Mas assim, sabe quando você vê assim, ele precisava dessa vitória, ele precisava dessa motivação. E eu vejo que o Senhor, Ele quer nos usar como pessoas assim. A realidade é que as pessoas da nossa geração, às vezes olham o outro muito numa ótica muito humana, sabe? De interesse, uma ótica de o outro, às vezes tem uma ótica de inveja, mas o Senhor, Ele quer que nós olhemos uns aos outros na ótica dEle, né? Como Ele nos vê. E Neemias, ele teve essa graça. Ele chegou, ele viu aquela situação, aquele contexto difícil, e ele chegou, pessoal, eu sei que a gente já está 100 anos nessa labuta aqui, mas agora a gente vai com tudo. Vocês são os melhores, vocês são as pessoas escolhidas para esse tempo. Ele falou assim, Deus está comigo, eu consegui o favor do rei, o rei me deu carta, eu consegui madeira para a gente fazer, agora a gente vai. E Neemias, ele foi com tudo, né? Eu vejo que nós precisamos aprender a ser assim, né? Precisamos aprender a enxergar as coisas da ótica do Senhor, amém? Um outro ponto, que é um ponto super desafiador, e que eu vejo que a gente precisa ter uma graça, é entender que o nosso Deus, Ele é maior que os nossos opositores. Gente, não sei se você já passou por isso. Você está construindo alguma coisa e às vezes você tem a oposição, né? Começa a ficar... Neemias, ele começou a construir um muro. Gente, o muro por si só já era um desafio, você concorda? A pessoa já estava 100 anos ali na labuta. Só, tipo assim, convencer o povo para construir, ter recursos, já era assim, um super desafio. Além disso, quando ele começou a construir, teve uns abençoados lá, Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses caras, gente, são na pedra no sapato, Neemias. Eles começavam a zombar, começavam a falar que eles não iam conseguir, que eles eram isso, que eles eram aquilo. E o pior, que esses caras, eles ficaram assim, o período inteiro da construção. No início eles começaram a zombar, depois eles falaram que eles iam entrar e invadir. E assim, Neemias, ele teve que administrar isso. Ele teve que saber que ele precisava edificar e se defender. Ele precisava fazer os dois. Ele não podia escolher e falar assim, eu só vou me defender, cara. Eu só vou para um ponto aqui que eu vou só defender esses caras aí. Ele sabia que ele precisava fazer os dois. E fazer isso é muito desafiador, né? E assim, eu vejo que a nossa geração, não sei vocês, assim, acaba que, às vezes eu tenho contato com pessoas da idade de 20 anos,
um pouco mais novas, né? Eu já estou um pouquinho mais velho, na casa dos 30, quase chegando aos 40. Mas você vê que essa geração hoje não aguenta, às vezes, uma pressãozinha, sabe? Não aguenta um não, assim, mais forte. Verdade. E isso é uma coisa muito perigosa, sabe? Porque a vida, ela é um desafio, né? As pessoas que a gente vê, assim, aquelas histórias admiráveis, não foi fácil, não é um caminho assim, deu tudo certo, é um caminho super linear, maravilhoso. Não é assim. E eu vejo que a gente precisa saber ter essa resiliência, sabe? De tomar pancada e continuar. Tomar pancada e continuar. É verdade. Sabe por quê, gente? Na sua casa, na minha família, eu lembro quando eu comecei a minha vida cristã, meus pais não eram cristãos. Eu lembro que eu cheguei e falei assim, meus pais, principalmente meu pai, vou fazer corte, beijar só no altar. Ô, gente, pensa o pessoal da casa do meu pai inteiro, assim, o pessoal caiu na minha pele, né? O pessoal chegou e assim, foi muita pancada que eu tomei, muita. Eu lembro um dia, meu avô, meus primos, na festa de família, tá sempre com uma cervejinha, vem cá, vamos pra balada. Pensa que tanto de pancada. Eu falei, cara, eu tô construindo, eu quero ter um casamento abençoado, eu não quero ter a mesma história. Isso. E eu mantive firme. E eu vejo que hoje eu dou graças a Deus, eu tenho um casamento maravilhoso, tenho filhos maravilhosos, valeu o esforço. Amém. Mas no dia que você está na pressão, gente, é desafiador, né? E eu vejo assim que nós precisamos ter essa perseverança. Eu quero te falar, não para no primeiro não. Uma pessoa assim que eu acho uma pessoa admirável nesse sentido, minha mãe, quando eu com meus pais separaram, a gente com um contexto difícil, depois eles voltaram, mas teve um contexto lá que assim, minha mãe, o sonho dela, a gente estudar escola boa, mas não tinha grana, né? Minha mãe, gente, era uma pessoa que ela chegava, tipo assim, ligava para a escola, com quem que eu converso para conseguir desconto? Aí tinha aquela burocracia, você só vai conseguir o fulano que só vem aqui só toda terça-feira, 2 horas da tarde, mas você não vai conseguir, não tem, já tem uma regra aqui e tal. Terça-feira, 1h30 da tarde, minha mãe já estava na porta da sala do cara sentada lá. Ela era igual aquela viúva que fala na Bíblia, que ela importunava o juiz. Minha mãe, ela voltava na escola, tipo assim, 20 vezes, se fosse necessário. Não, mas pensa bem e tal. Gente, só sei que no final das contas ela conseguiu o desconto, né? Ela conseguia e a gente viu o esforço dela, era o único caminho que ela tinha a seguir, assim. Mas o que agora eu quero te falar? Não desista no primeiro não desista na primeira pancada. Hoje a gente precisa de demonstrar que maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Isso. Amém. Outro ponto aqui é que Neemias, nesse contexto, quando ele estava tomando tanta pancada, a gente está no mesmo ponto aqui, ele tinha 3 opções. Ele fala assim, ou eu vou abandonar tudo, e passa isso na nossa mente, né, gente? Quando você está no projeto, você fala, segundo ponto, eu vou deixar de levantar os muros e vou lutar. Ou ele chegou e falou assim, eu vou edificar os muros e armar para a defesa, né? Ele entendeu que ele precisava fazer os dois. Ele entendeu que ele precisava ter essa inteligência emocional, né? Ele entendeu que ele precisava edificar e lutar ao mesmo tempo. E eu vejo que essa é uma característica, assim, realmente de pessoas fortes, né? Porque não é fácil. Mas eu quero te falar, maior é o que está em você do que está no mundo, amém? Amém. O nosso Deus, ele habita em nós, ele nos dá essa força, ele nos dá essa coragem. E Neemias, ele partiu para cima. Fala aqui que ele animava o povo. Teve um dia que falou, a gente vai lendo aqui, que ele nem trocou de roupa. Os caras com uma mão construiu o muro, com outra mão segurava o escudo. Criou uma estratégia lá das famílias. Se tocar trombeta, você socorre fulano. Mas ele acreditava no projeto de Deus, ele acreditava que Deus tinha algo extraordinário para eles. Amém? Um outro ponto aqui é que nós precisamos ser intencionais nas guerras certas.
Neemias, o que acontece, gente? Estava tendo esse contexto todo que a gente está falando. Para piorar a situação, o que estava acontecendo? Tinha os caras que eram os mais ricos lá de Jerusalém, que estavam bancando grande parte da reconstrução do muro. E só que o pessoal, o que aconteceu? A população como um todo começou a ter fome. Não tinha alimento, estava aquele contexto. E os caras que eram os mais ricos começaram a emprestar. Eles começaram a emprestar com juros abusivos. E aí a galera começou a chegar a um ponto que ela não conseguia pagar, tinha que dar a casa dela para pagar. Chegou um ponto mais extremo, o cara tinha que dar os filhos dele para pagar a dívida. E aí chegaram isso para Neemias e falou: Neemias, olha a situação que a gente está. Neemias, quando chegou nesse contexto, ele falou assim, ele fez uma reunião pública. Gente, pensa um cara peitudo. Ele peitou os caras que estavam bancando o muro. Isso aí é o bom da gente ter rabo preso. Ele não tinha rabo preso com ninguém. Ele falou assim, cara, pessoal, do jeito que está não dá para continuar. Vocês vão ter que rever isso aí. E ele fez uma reunião pública e todo mundo, eles fizeram ainda um juramento lá. Falou assim, a gente não vai cobrar mais juros. E fizeram um acordo e a nação continuou. Devolveu os filhos, etc. E o que eu quero te falar com isso? Existem guerras, gente, que você precisa entrar. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu lembro quando eu fui fazer uma avaliação lá com uma psicóloga, mais questão profissional. Ela chegou e falou assim, você tem um perfil muito legal. Mas sabe que com um ponto seu, você evita conflito a todo custo. Gente, eu passei a analisar e falei, não é verdade. Sabe aquele negócio assim, o negócio já está incomodando, mas não fala, não, vou agradar, eu consigo relevar. Até que chegou uma situação que o negócio fica assim, insustentável. Era mais ou menos o meu perfil. Ano passado eu tive uma situação assim, pensa aquela situação, ou resolvo. E acabou que eu vi que Deus me deu graça, eu vi que eu venci essa questão. E o que eu aprendi? Tem conflito, gente, que você tem que entrar. Não tem jeito. Tem guerras. Neemias, ele não podia fazer vista grossa. Ele não podia falar assim, pessoal, releva, eu sei que seus filhos estão indo embora, mas assim, isso vai passar. Não podia. Ele tinha que tomar postura. Ele tinha que enfrentar as pessoas que tinha que enfrentar, lógico, com muito amor, com respeito, mas ele tinha que enfrentar. E existem guerras que Deus quer que você entre. Não é para ninguém entrar, é para você entrar. Para você se posicionar. E eu vejo que é um desafio a gente resolver conflitos. Neemias, ele teve uma graça muito grande, né? Neemias, ele foi muito valente nesse sentido, né? E ele era uma situação interna das pessoas que estavam bancando o muro, que gerava, mas ele teve uma graça que todo mundo ali saiu feliz com aquele contexto, com aquela situação. Eles sabiam que eles estavam num propósito maior. Amém? Mas eu vejo que é algo que a gente precisa aprender. E um ponto aqui também, que eu acho essa aqui uma das partes mais incríveis aqui de Neemias. Neemias 6:10. Neemias, ele já tinha praticamente finalizado o muro. Esses caras, Sanbalate, Tobias, lá os caras ficavam todo o tempo querendo causar pressão, aquele tipo de situação. Oi? Isso aí. E aí, o que aconteceu? Quando a obra já estava concluída, esses Sanbalate e Tobias, o que eles posturam que eles tiveram que começar a ter? Eles queriam pegar Neemias. O complô que era contra Jerusalém virou contra ele. E aí aqui fala que eles enviaram cartas para Neemias, Neemias, vem cá, para a gente conversar. E Neemias, todas as cartas ele respondia a mesma coisa. Ele falou assim, cara, eu estou numa obra muito importante, não tenho tempo para ir não. Todas. Mas chegou uma, que foi um contexto um pouquinho diferente, fala em Neemias 6:10, fala assim, um dia eu fui à casa de Semaias, filho de Dalaias, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro, e ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite. Todavia eu respondi, acha que um homem como eu deveria fugir?
alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para intimidar, a fim de que eu cometesse pecado, agindo assim. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Então olha só, essa situação, o cara que era um profeta falou: Neemias, eles vão querer te pegar, cara, vão esconder no templo. E Neemias, a postura que ele teve, ou pensa um cara aqui que foi macho, ele falou assim: você acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo e salvar a minha vida? E ele entendeu aquele contexto todo e ele se posicionou. E eu vejo que existem momentos, gente, que a gente tem que se posicionar. Existem momentos que você tem que ir para cima, né? Tem momentos que você tem que se manter firme. No início ele se manteve firme, e é um desafio muito grande, né? Quero ter honrar os apóstolos estão no ministério há muitos anos. Gente, é impressionante não ter um deslize. Uma vida honrada. É uma coisa admirável, né? Estão no ministério há muitos anos. E a pessoa se manter firme no momento que está tudo bem, gente, é uma coisa assim, faz demais. Mas no momento assim que o pau está quebrando, é difícil demais. São pessoas que viram como se fosse uma proteção para muita gente, que não tem essa envergadura, né? E a gente vê que existem contextos que a gente precisa se posicionar, precisa ser firme. Jesus, ele estava para ser crucificado. Ele sabia que todo o peso da humanidade estava nos ombros dele. Chamou os discípulos ali: vão interceder comigo. Chegou um momento, Jesus suou sangue, mas ele falou assim: eu vou concluir o projeto de Deus. Gente, o cara chegar nesse ponto, né, ele estava realmente muito determinado a concluir e se manter firme. E eu vejo que essa é uma postura que nós devemos seguir, uma postura que nós devemos, uma postura admirável. Já estou terminando, tá, pessoal? O sexto ponto aqui, nós precisamos focar nas recompensas das mãos de Deus. Neemias, ele estava nesse contexto, e a gente pode ver que ele não entrou nesse projeto por interesses pessoais. Ele não entrou nisso para falar assim: você quer saber? Eu vou virar, tipo assim, dono da metade da cidade. Entendeu? Ele não chegou e falou assim: eu vou aproveitar que eu estou sendo bonzão e vou ser o cara mais rico da cidade, todo mundo vai comprar de mim. Ele não estava por interesses pessoais, mas ele estava ali com um propósito genuíno de servir a Deus, e ele sabia que a recompensa dele viria de Deus. Teve um contexto que na Bíblia fala que todos os dias mais de 150 pessoas comiam às custas de Neemias, que estava na obra ali. Pensa uma pessoa que ele se envolveu. Chegou um ponto que fala que os governadores, né, que faziam parte ali do reinado ali, persa, os governadores recebiam uma quantia que ficava para eles, de impostos. Ele chegou e falou assim: eu estou abrindo mão dessa quantia, porque eu sei que o povo está numa situação difícil, e ele foi para cima, né? Neemias, ele estava muito focado nas responsabilidades, e ele se esquecia dos direitos. Mas sabe o que é o ponto? A gente vê Neemias falando aqui, no final ele fala assim: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que eu fiz por esse povo. Sabe o que Neemias estava falando? Ele falou assim: minha recompensa vai vir de Deus. Deus, ele vai me recompensar. Não vou ficar fazendo isso para querer tirar proveito. Ele sabia que a recompensa dele vinha do Senhor. Gente, e a recompensa vinda de Deus é um negócio incrível, né? Porque o nosso Deus, ele é extremamente generoso. Ele é um Deus muito bondoso, né? E na Bíblia fala assim, Provérbios 19:7, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele os recompensará. Olha só, quem trata bem os pobres empresta a Deus. Empréstimo, gente, todo empréstimo tem juros, né? Empresta a Deus, e Ele vai recompensar. A gente vê várias partes na Bíblia. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, a gente abandonou
irmãos, pai, filhos. E Jesus ele falou assim, vocês receberão 100 vezes mais, né? E receberão a vida eterna. Eu quero te falar, Deus, Ele nos recompensa, Ele é galardoador, né? Ele é um Deus maravilhoso. Gente, e é bom demais quando você vê, mesmo que você vê os movimentos de Deus, é um negócio incrível, né? Esses dias, eu e Camila, eu moro num apartamento, lá tem 2 vagas. Uma das vagas lá, quando eu mudei para esse apartamento, já tinha um cara que alugava a vaga. Então ele me paga lá, acho que é 120 por mês que ele me paga. Pensa um cara bom de pagar, nunca cobrei, todo dia. Aí esses dias eu estava lá, entrando no prédio, ele chegou para mim e falou, seu Dado, beleza? Eu falei, beleza. Eu falei, seu Dado, deixa eu te falar, eu estou achando que eu estou te pagando muito pouco. Eu estou querendo te pagar mais, em vez de 120, 150. Eu falei, ô, fechado então. Eu falei com ele, você é bom demais na conta, quem dera tivesse clientes só em você. Gente, mas no final das contas, é um valor muito pequenininho, né? Mas eu falei, gente, isso é um favor de Deus. Quando você já viu um negócio desse? A pessoa que você mora de aluguel, ligar para o dono do apartamento para pagar muito pouco. Não existe um negócio desse. E é maravilhoso quando você vê uns sinais assim, você fala assim, cara, Deus, ele realmente está se movendo, né? E eu vejo que isso é muito recompensador. Neemias, ele tinha esse pensamento. Amém? Um outro ponto aqui de Neemias, Neemias era uma pessoa que ele tinha um segredo, que era a alegria do Senhor. Aquele versículo que é tão famoso, esse Neemias 8:10, fala assim, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse é um versículo extremamente famoso. E Neemias, a gente pode ver que, Neemias 2:1, ele nunca tinha chegado na presença do rei triste, gente. É difícil, você já foi para o serviço? Tem um bicão assim, gente, segunda-feira, tal, difícil, fulano, tem que tratar essa situação. Ele nunca chegou de biquinho no serviço dele, nunca. Ele sempre chegou feliz, sempre chegou ali radiante. E a realidade que, olha o que fala em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Um dos frutos do Espírito é a alegria. E é uma alegria que vem de dentro. Não é a alegria da situação, está super boa. Quando Neemias falou isso aqui, a situação não estava boa não. Mas ele tinha uma alegria que vem de dentro. Habita em nós o Espírito Santo, que ele gera esses frutos. Ele gera isso em nós. E Neemias, eu acredito que ele conseguiu acessar isso. Essa alegria do Senhor. E a alegria do Senhor nele o fortalecia. Amém? Eu vejo que um segredo aqui de Neemias, que também a gente pode tomar. E o último ponto aqui, se até a galera do louvor já quiser vir. Neemias, ele transacionou a estratégia de Deus. No capítulo 1-7, Neemias ele tinha que ser aquele cara raçudo. Ele tinha que chamar a galera, vamos construir um muro, está na metade, não vamos desistir, chama fulano, junto com o pessoal. Ele era um cara super raçudo, e para você ver, eles construíram um muro em 52 dias. Uma coisa incrível que Neemias fez. Mas no capítulo 7-12, Neemias ele teve que mudar a estratégia dele. Ele teve que ser um consolidador da cidade. Neemias ele teve que mudar a direção. A gente vê que Elias, quando ele orou ali por aquele tempo de seca na nação de Israel, Deus falou com ele, ora para parar de chover. Depois de um tempo, Deus falou com Elias, ora para chover. Sabe o que eu quero te falar? Não quer dizer que aquela estratégia que Deus te deu, ela vai ser para sempre. Neemias ele conseguiu transacionar isso muito bem. Ele sabia que tinha um momento certo de ser raçudo. E tinha um momento certo dele consolidar a cidade. Eles definiram, eles foram ler a lei do Senhor para o povo. Ele foi ministrar. Ele não conseguia fazer tudo de uma vez, mas ele conseguiu transacionar isso muito bem.
E eu vejo que o Senhor, Ele quer nos dar essa graça. Neemias, o que a gente pode ver é que ele era um cara rendido aos pés do Senhor. Ele recebia as direções de Deus. Ele recebia a estratégia de Deus. E eu quero te falar, sabe qual que é o melhor conselheiro que você pode ter? O melhor coach. O coach que é a hora mais cara do mundo. É o Espírito Santo. Ele pode te dar a direção certa, no momento certo, a estratégia certa. O Espírito Santo é Ele que nos conduz dessa forma. E eu vejo que a gente precisa ter essa sensibilidade de estar nesse lugar, de estar imerso na presença do Senhor, assim como Neemias. Amém? Após isso, Neemias ele ficou 52 dias nessa raça, ficou 12 anos nessa consolidação. Depois ele voltou ali para a cidade ali do Império Persa, conversou com o rei e depois voltou de novo para Jerusalém. E eu vejo que o Senhor quer nos dar essa graça. E para terminar aqui, eu vejo que Jesus, Ele é a nossa esperança. Eu estava até meditando aqui por esse tempo que a gente ia ministrar. Eu tive uma visão, eu vi como se fosse um céu que tivesse tipo uma de tempestade, assim, bem escuro, né? E eu vi como se a luz, o sol ali tivesse muito forte. E comecei a ver como se fosse a nuvem ali abrindo os buracos e vindo aquela luz. Eu creio que o Senhor hoje Ele quer trazer essa luz para a sua vida. Amém. Ele quer trazer essa esperança. Ele quer te falar que Ele quer te levar em lugares extraordinários. Isso. Que Ele quer te usar de uma maneira incrível. Quer te falar que sua vida não terminou, independente da sua idade. A gente vê Deus usando pessoas de todas as idades, desde crianças até bem idosos. O Senhor, Ele não acabou com você. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Amém? Então, diante desse contexto, eu queria que vocês colocassem de pé para a gente orar.
porque assim como o Senhor chamou Neemias, o Senhor tem me chamado para nos lançarmos nos teus propósitos. Pai, nós pedimos que nós possamos ter a nossa vida de oração transformada, revigorada. Deus, nós pedimos o favor do Senhor, Pai, nas guerras que o Senhor tem nos chamado. Nós pedimos do Senhor, Pai, esta alegria do Senhor que nos fortalece. Deus, eu te peço, Pai, levanta cada um aqui, Pai, para ser uma influência nessa geração. Levanta cada um aqui, Pai, para ser a resposta para os familiares, a resposta para o aflito. Pai, nós queremos ser essas pessoas que o Senhor usa, que possamos ser essas pessoas que trazem ânimo, que vê as pessoas na ótica do Senhor. Pai, nós queremos nos lançar e nós queremos declarar que nós queremos usufruir de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Nós queremos nos lançar por inteiro nos propósitos do Senhor, ó Deus. Eis-nos aqui, Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ama, como o Senhor tem investido nas nossas vidas. Obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor nos redimiu, porque nós temos livre acesso ao Senhor. Pai, nós queremos usufruir disso tudo. Eu te peço que o Senhor levante a cabeça de todas as pessoas que estão aqui. Pai, eu oro por aquelas pessoas que faz muito tempo que estão andando de cabeça baixa. Eu quero declarar que hoje o Senhor levanta a tua cabeça. Hoje o Senhor renova os teus sonhos. Hoje o Senhor renova a sua alegria. Hoje o Senhor renova a sua força. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos. Deus, e nós queremos ceiar aqui, Pai, reconhecendo, nos lembrando desse amor maravilhoso que o Senhor fez, que o Senhor se entregou ali na cruz por nós. Nós queremos declarar que nós temos uma aliança contigo e que nós pertencemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ceiar. Amém? Cercado, mas sou. Parece que estou cercado, mas sou. Sim, sim. Parece que estou cercado, mas sou. Somos verdade.